Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. George Orwell. E começou mais um Entendo Nada. Olha só, número 22, dois patinhos na lagoa. Tá quase dando tinquina aqui já. É isso. E o tema de hoje será jornalismo na Berlinda. Tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o repórter da Zona Leste, Flávio Santos. Muito obrigado por mais esse epiteto de alto nível, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcasting é mídia streaming e você ouve quando, onde e como quiser. Você manda no podcast. Obrigado pelo epiteto mais uma vez, gostei. Repórter hein? Me senti jovem. Me senti quase um MC de funk de tão jovem diante dessa apresentação. Bem, hoje o tema que você falou é jornalismo na Berlinda. E eu acredito que não tenha uma área de conhecimento que não tenha sido afetada pelas recentes mudanças comunicacionais e toda a revolução que a gente tem vivido no século XXI. Mas se tem uma que tem sido tremendamente afetada e tem tido seus pilares balançados, tem sofrido com um verdadeiro terremoto aí estrutural, é o jornalismo. Então, por isso, a gente tem convidado especial e você vai fazer esse texto de introdução, essa apresentação aí, falando sobre o tema jornalismo na Berlinda. Vamos lá, vamos à apresentação do tema. Não há qualquer dúvida que o início do século XXI tem como principal marca a revolução das comunicações. Boa. A internet e suas inúmeras possibilidades definitivamente mudaram a forma como a informação é transmitida e consumida, a verdade, possibilitando que qualquer um com o celular à mão possa emiti-la e até mesmo produzi-la. Também é um fato. Com isso, o jornalismo perdeu o monopólio da informação. É verdade. Na verdade, o monopólio da informação... Bom, depois a gente vai discutir isso. Num cenário tão alucinante, o jornalismo luta para continuar relevante e sendo importante no cotidiano das pessoas. Mas, como os jornalistas têm se saído na guerra da informação... Para conversar sobre o tema, vamos entrevistar Robson Souza, jornalista, produtor e professor da Universidade 9 de Julho. É isso aí, gente que sabe o que fala, você ouve aqui e não entendo nada. É isso aí. Flávio tá frasista, Flávio, cara, olha só. De novo, quem montou o roteiro foi o Flávio. Essa semana realmente foi difícil, o Flávio tá montando o roteiro, foi atrás da entrevista. Então só tenho que agradecê-lo por essa entrevista. Ó, vai ser uma entrevista muito boa, hein, Flávio? Olha, eu sou suspeito para falar porque o Robson foi meu professor na faculdade de rádio, né? Ele tem uma carreira muito bem sucedida, como vocês vão ouvir aí na apresentação dele, né? Porque a gente jamais tomaria à frente um convidado que é radialista e tem uma voz espetacular, como vocês vão ouvir, apresentando esse convidado, né? Ele mesmo vai se apresentar aí, porque não tem ninguém melhor para fazer isso. E não preciso agradecer, Luiz, porque a gente faz tudo aqui em conjunto. E o Luiz é o grande Midas da edição do podcast, né? Ele faz coisas aqui que eu nem sei qual botão aperta para para editar as coisas. Então estamos ali lado a lado e estamos juntos. Bem, para começar essa entrevista, vamos ouvir o Robson se apresentando suas credenciais e o seu currículo. Fala aí, Robson Souza, sobre sua carreira e como foi seu histórico ao longo desses tantos anos de jornalismo. Olá, meu nome é Robson, eu sou professor há quase 16 anos no segmento e nos cursos de jornalismo e radiojornalismo. Trabalho numa universidade aqui de São Paulo, a Universidade 9 de Julho, a Uninove, sempre com a produção de conteúdos em vídeo e áudio para o jornalismo. Bem, a minha trajetória na comunicação vai basicamente desde a minha juventude. Eu sempre quis fazer locução, eu sempre quis fazer produção e acabei entrando pela locução no trabalho jornalístico e também na universidade. A minha formação, ela não é jornalismo nesse primeiro momento, é o jornalismo de atuação, mas sempre dentro do jornalismo com produção. Então fui fazer na universidade a produção
para CBN, a parceria das rádios CBN com a universidade, a época em que estudava e trabalhava, a Universidade Metodista, e com isso me aproximei bastante do radiojornalismo, à época com o professor Cal Francisco, Cal também, que passou por várias emissoras de rádio e é um jornalista muito conhecido aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Então, o Cal, para mim, é uma referência no radiojornalismo, é um cara que me ajudou bastante no início de carreira. E foi assim, eu sou de um bairro da periferia do estado de São Paulo, na cidade de Suzano, já interior, e sempre acreditei que tinha que fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. E dentro disso, também o atributo da voz me ajudou bastante a poder acessar a comunicação e começar um curso com toda a dificuldade, como começa todo estudante que vai ingressar no ensino superior no Brasil. As coisas na oferta têm mudado, né? Aumentou o acesso, mas ainda assim é um trabalho diário de todo aquele menino, menina, de toda mulher, de toda garota, de todo adolescente que quer fazer um curso superior, quer estudar sendo pobre. Então a luta ela é ainda mais árdua, mais desejosa e gratificante. Portanto, não há outro caminho para o desenvolvimento do país que não seja pela educação, e esse foi o meu caminho, né? Saindo de um bairro de periferia chamado Jardim Gardênia, na cidade de Suzano, e chegando até a universidade e depois ao trabalho no magistério superior na Universidade de Brás Cubas e agora na Universidade 9 de Julho há 15 anos nos cursos de comunicação. Bom, vocês ouviram o Robson se apresentando, né? Uma bela carreira aí, tá no caminho, né? Ainda formando muita gente, formou o Flávio, né? Ajudou a formar o Flávio e a formar muita gente ainda. E, bom, vamos à primeira pergunta de fato. Robson, como o jornalista brasileiro tem enfrentado esta era de polarização de extremismo ideológico? Olha, o debate sobre essa ideia da polarização e dos extremos, principalmente fruto do último processo eleitoral, se dá em grande parte, e aí me parece, e nós temos que olhar para o jornalismo, para a atividade jornalística, para a prática dos jornalistas e da comunicação, e pensar que neste aspecto houve uma contribuição muito grande. Então, se você pergunta sobre e pensa sobre qual é a ideia do jornalismo, né? Qual é a pauta da pauta jornalística, de olhar para o fato, de fazer o relato, de poder construir notícias e informação para que você consiga subsidiar o público, o interesse público. Neste caso, se você avaliar o contexto, nós vamos avaliar esse contexto e entender que essa polarização, como diria um amigo do meu pai, teve a colher dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação ou de como a sociedade em si chama no senso comum, né, da imprensa, dos veículos, enfim. Neste sentido, é necessário que a gente faça uma reflexão a partir da ideia de como o jornalismo pode colaborar à prática jornalística, né? Porque é um trabalho, é uma teoria, é uma ciência, há uma teoria do conhecimento no jornalismo, de que tal forma, como que ele vai poder olhar para esse objeto que é a política, que é esse caldo de ódio, de animosidade que se transforma a partir das eleições presidenciais de 2018, dessa ideia de polarização de extrema direita, esquerda, de tal sorte que
a gente não consegue, às vezes, debater ideias com outras pessoas por conta dessa massa de coisas que se conforma a partir dessas eleições. Então, veja, um ponto marcante as eleições de 2018, né, de tal forma que a comunicação e o jornalismo, principalmente a atividade jornalística, ela precisa olhar sobre o fato e tentar, ainda que tenha os seus partidos, os seus pontos de vista, explicar a atuação e como se constroem esses fatos, como se dá aquilo, né? E na checagem, na apuração, na investigação desses fatos, para contextualizá-los dentro de um cenário, dentro de um contexto sociocultural, político, econômico, para que a população possa entender. E a população, da mais simples até o PhD, até o astrofísico, até o chamado doutor, ou seja, do pobre ao rico, daquele que estudou mais e daquele que estudou menos, mas que a gente consiga uma compreensão de Brasil e que aí sim o jornalismo ele tem uma função social que é de impacto, que é produzir conteúdo, produzir notícias a partir dos fatos, produzir informação que possam ajudar o nosso país, o nosso continente, o mundo, as pessoas a viverem melhor. Mas é claro, isso nós trabalhamos no aspecto utópico, mas temos que exigi-lo no dia a dia, porque a informação é um bem, é um produto social, é uma construção social, cultural e histórica. Então nós temos que tomar partido no sentido de que o jornalismo deve atender a essas necessidades sociais, sem a ideia da tendenciosidade, sem a ideia daquela parcialidade para atender ao interesse e negar o outro, a engordar um lado e desidratar do outro. Então, essa ideia que me parece fica em veículos que uns ora defendem um lado, outros criticam. Então, nós temos que pensar que, ok, todo mundo tem um ponto de vista. Todo mundo acredita e pensa o que deve ser melhor ou pior em determinadas situações. Mas qual é a função do jornalismo, do jornalista e da prática da atividade jornalística nesse contexto? Sem que a gente venha a colaborar ainda mais para essa disseminação, para esse ajuntado de coisas em que o debate fica cada vez mais proibido. Nesse aspecto, a função social do jornalismo é a de minimizar ou apontar por que dessa polarização. Ou será que essa polarização ela existe? Ela é uma construção política? O que é que nós entendemos pela polarização e qual é o impacto e a força e a importância dos nossos jornalistas, das nossas práticas para poder colaborar com a construção de uma informação cidadã e para um mundo melhor, para um país melhor, para uma cidade melhor, para um diálogo e para a proximidade das pessoas melhor. É isso que a gente precisa cobrar e fazer na condição da produção de conteúdo, da informação, disso tudo que a gente chama de jornalismo. A gente trouxe um dado aqui para o podcast para acrescentar, fazer um adendo ao que o Robson Souza falou de maneira muito inteligente aí, essa análise de panorama que ele fez do jornalismo na era do extremismo ideológico. Bem, não é possível a gente imaginar que vamos passar por uma era de extremismo sem sofrer ranhuras, sem machucados do ponto de vista da informação e principalmente da liberdade. Porque quando se fala de extremismo, se pensa em ações mais pautadas na emoção, no preconceito, no ódio, na raiva, do que em ações pautadas na racionalidade. Então, seria muita inocência nossa achar que o cenário para o jornalista trabalhar seria o mesmo que numa era que não há extremismos. Pois bem, para jogar uma luz em cima dessa era de extremismos, nós trouxemos aqui um dado que foi elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que é uma ONG que trabalha no mundo inteiro, como o próprio nome dá a entender, ela é sem fronteiras, ela vai em qualquer país e também porque acredita que a informação
não tem que ter fronteiras. E essa ONG ela elabora um ranking de 180 países. Ou seja, é um número inferior ao que tem lá na ONU, que tem até na FIFA, né? Mas é um ranking muito grande de países de todo mundo. E esse ranking visa apontar os países que têm mais liberdade de expressão e os que têm menos liberdade jornalística para trabalhar e liberdade de expressão. Os países de primeiro mundo estão lá encabeçando o ranking, né? E o Brasil caiu 3 posições do último ranking para cá. Então, num prazo aí de 2, 3 anos, o Brasil vem caindo posições à medida que foi virando um país mais extremista, de mais fanatismo político e ideológico. Hoje, repito, entre 180 países, o Brasil ocupa a 105ª posição no ranking de liberdade de imprensa, que é um número e é um ranking, uma posição muito preocupante, Luiz Rossi. Rapaz, eu até abri aqui o site deles aqui para dar uma olhada no ranking mundial e tal. Eu não achei o ranking específico que você está dizendo, mas eu estou vendo aqui o ranking por continentes. E assusta, pelo ranking de continentes, todos estão caindo, indo num viés de baixa. E mesmo os continentes, a América do Norte, a Europa, vem caindo. E esse cair que eu quero dizer é que a liberdade tem se perdido. Olha só que interessante, cara. Não sabia que a situação era essa e não imaginava que o Brasil estava nessa situação, hein? Caramba, que situação, eu não imaginava não. Bom, é de se esperar, como você disse, em momentos de extremismo, e o mundo vive um momento de extremismo, né? A bem dizer, hoje o novo primeiro-ministro da Inglaterra foi eleito, né? Boris Johnson, que é um ser assim... Bom, não vou nem falar porque vai que o cara me processa lá da Inglaterra. A situação tá assim. Mas, então, a gente tem visto essa questão extremista no mundo. Então, não me assusta que o ranking realmente esteja em queda, e não tendo mais liberdade, e sim tendo menos liberdade para a imprensa. E eu sempre falo isso, cara. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. Não existe um mundo livre sem liberdade de imprensa e sem democracia. Então, a gente está caindo num caminho aí bem obscuro. Possivelmente teremos muitos problemas aí no futuro, infelizmente, né? Eu não queria trazer isso aí, mas eu não consigo ver uma situação melhor aí a curto prazo, né? Não me imagino que a curto prazo a gente tenha uma melhora nessa situação. Infelizmente. Flávio, você vai fazer a próxima pergunta? Exato. E a próxima pergunta vem na esteira. É uma continuação do assunto abordado na primeira questão. Robson, como você avalia os casos recentes que envolveram nomes como Miriam Leitão e Paulo Henrique Amorim? Um aspecto importante é pensar que em governos ou em práticas de governos totalitários, as instituições elas são atacadas. E nesse caso, a prática jornalística, o jornalismo, ele também é atacado. A imprensa é atacada. A comunicação passa a virar incomunicação, a informação, desinformação e passa também a sofrer represálias. No sentido de que, se um veículo não colabora com o governo, ele tem as suas verbas publicitárias totalmente desidratadas. Ou seja, o veículo passa a sofrer uma ameaça, jornalistas ameaçados, o veículo de não ter mais o dinheiro, de não ter mais a verba, e o jornalista sofrendo pressão por parte de um governo que tenta tirá-lo do ar, como aconteceu na Jovem Pan há pouco tempo, como aconteceu com Paulo Henrique Amorim antes da sua morte, no afastamento da Record, e também o que nós temos visto, escutado, já que nós estamos aqui falando em um podcast, Brasil afora de movimentos de intolerância, movimentos de ódio que basta que alguém se pronuncie com uma crítica sobre uma ideia política, sobre o governo e necessariamente, automaticamente, passa
a ser atacado, como agora nós tivemos a Feira Literária em Paraty, como um outro encontro literário no Sul, em que a Miriam Leitão também estava presente, e tiveram que cancelar a agenda. Mas vejam, nós estamos falando da arte e falando da literatura agora, mas todos nós podemos lembrar, e eu quero lembrar a todos que estão escutando, é que esses ataques começaram anteriormente, né? Já na polarização das eleições, o ataque à arte, quando nós falamos das instituições e das artes, né? Ou seja, figuras expondo o corpo ou o trabalho artístico em que o nu está colocado sofre ameaças. E dessas ameaças, elas estão praticamente em todos os pilares daqueles que não dialogam. E se eles não dialogam, quem ataca ou o que pode ser atacado? A informação. Então, o momento de uma ideia de desinformação, ele é grande e, por isso, é necessário que a gente apoie a prática de uma imprensa livre, de jornalistas livres, que possam olhar sobre o fato com responsabilidade, que possam relatar, investigar, apurar da melhor maneira possível para poder levar essa informação ao público. Mas, novamente, quem produz relatos a partir do seu olhar sobre os fatos não pode estar também de mãos dadas com a ideia de favorecer o poder, favorecer o lado direito, o lado esquerdo, o lado do centro, o lado de cima, o lado de baixo. Novamente, né? Todos nós temos uma ideia das coisas e preferências, mas a atividade jornalística requer tirar o cobertor do corpo e olhar o corpo, neste caso o fato, ainda que nu, e escutar as pessoas que falam desse corpo, desse fato. É necessário escutar os outros pontos de vista, as vistas deste ponto, para que a gente consiga um relato criterioso, um relato com responsabilidade jornalística, um relato que atenda à missão da produção cidadã de uma notícia. Então, os tempos, ou melhor, este tempo, como diria um autor, no tempo dessa história, a imprensa é perseguida, jornalistas são perseguidos, escritores, repórteres, artistas, produtores são perseguidos por não aportar, por não apoiar a ideia de um governo que, para muita gente, para uma parcela grande da população, é considerado um governo com requintes de autoritarismo. Vocês ouviram aí o Robson, né, falando dessa questão terrível que tivemos aí em 2 semanas, basicamente. Eu digo que tivemos em 2 semanas assim, ataques à imprensa que eu não lembro de ter visto. Eu não vivi na ditadura militar, então pode ser que até nesses casos, ou a ditadura do Getúlio Vargas, talvez até tenha sido pior, ataques a jornalistas, eu não vivi nessa época. Então o que eu vejo, o que eu vivo, é que eu nunca tinha visto ataques tão fortes. Começando do falecido Paulo Henrique Amorim, que faleceu logo depois do que aconteceu, de ele ter sido mandado embora da Record, e foi por questões políticas. A gente sabe, não precisa ser, né, não precisa pensar muito para ligar as coisas, os pontos. O que aconteceu com a Miriam Leitão e com o Sérgio Abranches, ataques, pessoas dizendo que se eles fossem para Jaraguá do Sul, onde estava tendo uma feira literária, seriam ameaçados e provavelmente até, não duvido nada que não teriam mortos lá. E infelizmente o organizador não tinha como manter a segurança deles, então teve que desconvidá-los. Uma coisa triste, é triste isso. Não tem nada de legal nisso. Os ataques em massa ocorridos nas redes sociais, que direto, o Marco Antônio Villa também foi, essa semana ele recebeu muitos ataques pelas redes sociais. E assim, não que eu não ligue porque aquele por mim, ele pode receber o ataque que ele quiser, porque ele pediu, ele também mereceu. E fora isso, teve a questão do André Rizek, né? Ele está sofrendo um processo da época que ele trabalhava na Abril, na Placar, que a Placar tomou algumas decisões através de uma reportagem que ele fez, e ele sofreu um processo. E normalmente quando isso acontece, a editora assume isso, até porque muitas vezes o erro é da editora, e nesse caso foi um erro da editora, a reportagem saiu de uma maneira que não era que o André Rizek queria, e as pessoas acabaram processando, né, quem foi entrevistado e tal.
Com isso, como a editora Abril está tentando se reerguer, ela não pode receber esse tipo de processo. Tal. Enfim, é uma história meio confusa pela justiça. Então tá tudo caindo em cima do André Rizek. Ele vai ter que pagar, vai sair agora na justiça em torno de quase R$1 milhão. Olha a situação do jornalista. Ele fez uma reportagem há muitos anos, que a revista publicou de maneira errada. A editora Abril, por estar em recuperação judicial, não pode tomar, então quem está tomando é o André Rizek. Olha a situação. Eu acho que isso abre uma ideia que eu estava pensando nisso esses dias depois que eu li essa questão. O Juca Kfouri que colocou no ar isso, né? Ele que colocou falando o absurdo que é isso. Que se as grandes empresas, as editoras, as de televisão, as grandes empresas de mídia começarem a falir, começarem a fechar, e tem acontecido isso muito, quem que vai bancar uma grande reportagem, por exemplo? Né? E quem que vai bancar um processo que você pode tomar por isso? Porque assim, eu e o Flávio estamos aqui não entendendo nada, a gente se diz mídia independente, mas é aquela coisa, digamos que assim, por um acaso, algum hacker venha, não sei, né, estamos falando de hacker, não sei, vem algum hacker e dê alguma coisa pra gente aqui falando, ó, tem um certo juiz aí que tá aprontando algumas coisas, eu acho que é bom vocês publicarem. Que garantia nós dois temos de publicar isso e não se ferrar? Então, quando a gente fala da mídia independente, é legal que ela exista. Só que precisa de um aporte. É necessário, cara. Então, é muito difícil. Se as grandes empresas de comunicação fecharem, eu concordo que tem muita coisa errada aí. Falando de Rede Globo, de Editora Abril, de Folha de São Paulo. É verdade, a gente sabe que tem muita coisa errada ali nesse meio. Mas eles que bancam essa briga. Se você não tem esse aporte, como é que a gente vai fazer isso? Você veja que um assunto está totalmente conectado ao outro. Primeiro a gente falou de extremismo. Agora a gente está falando da falta de liberdade de exercer a profissão. Seja por pressão de minorias, porque esses grupos que fazem abaixo-assinados, que perseguem jornalistas como a Miriam Leitão e outros tantos, por enxergarem neles algum viés ideológico, partidário, político, são minorias, só que são minorias muito barulhentas. Então, seja por esses grupos, ou seja por tudo isso que você falou aí, a gente percebe que o jornalista está ficando cada vez mais isolado. Então não basta ele estar imprensado na parede por conta da revolução tecnológica. Claro que o cara tem obrigação, a gente vai debater mais à frente, de se virar nesse mercado nas novas tecnologias que estão surgindo. Mas é um fato que o jornalista está vendo a sua profissão e a sua ação cotidiana sendo afetada tremendamente também por esses fatores. No caso do André Rizek, cumpre aqui a gente esclarecer que todo mundo acha que todo jornalista que aparece na televisão é rico, né? Oh, o cara é rico. Então, às vezes, você entra em alguma rede social e você vê algum comentário dizendo R$1,5 milhão negocia lá e paga de olho fechado. Não paga não, gente. Não paga não. Não é porque o cara tá na televisão, ele ganha muito. Então, além de ter esses pontos que o Luiz falou, quando a gente pensa na média salarial do jornalista mesmo famoso, e eu não vou nem falar nem daquele que não é famoso, senão vocês vão chorar, vocês vão sair chorando aí, rolando no chão, o cara que é famoso, ele não ganha uma fortuna. Então esse processo aí de R$1,5 milhão contra o André Rizek, ele se torna ainda mais cruel e mais pesado se nós pensarmos no vencimento do jornalista. R$1,5 milhão contra o André Rizek não é o mesmo que o Neymar tomar a multa do fisco da Espanha de R$100 mil. É muito diferente. Representa o fim da vida financeira e patrimonial do cara. Então, o que se percebe também, para finalizar, que a gente vai passar para outra pergunta, é que os grandes grupos de comunicação estão dando um jeito de pular fora. Eles não querem se comprometer com nada. Nós vivemos uma era de falta de personalidade total. Tanto dos indivíduos que trabalham em comunicação, quanto das grandes empresas. Ninguém quer se comprometer com nada e os jornalistas estão sendo atirados aos leões. E eu acho que isso é uma grande covardia, para falar a verdade. Porque se não tiver um veículo amparando, um veículo corajoso, de saco roxo, para usar um termo mais chulo, não tem jornalismo de qualidade. Vai virar tudo uma grande chapa branca, todo mundo bonzinho, e Alice nos Países Maravilhas. Se a gente quer lutar por um jornalismo de qualidade, temos que preservar nossos jornalistas e brigar por eles perante a justiça e perante a sociedade. É isso mesmo, não tem, é uma grande covardia e, essa luta aí a gente tá perdendo. Infelizmente a gente tá perdendo. Sendo um massacre. Tá sendo um massacre. Bom,
Vamos para a próxima pergunta, né? Robson, como o jornalista deve enfrentar a indústria de fake news que se estabeleceu nos últimos anos? Olha, a desinformação, ela é produto, e a gente tem que pensar, quando a gente olha para fake news, nós pensamos em desinformação, construção de notícias ou de histórias falsas, mentirosas, a partir de um olhar sobre o fato. Ou seja, então há uma desvirtualização do fato, da história, e conto a partir desse fato coisas que não acontecem, ou às vezes não tem relato nenhum. O fato ele mesmo é uma criação mentirosa. E para a desinformação, para a incomunicação, qual que é a função, ou qual que é a importância, ou qual é a importância do jornalista? Qual é a importância do profissional que trabalha com o seu olhar dirigido para checar, para apurar, para investigar, para ser curioso, para duvidar sobre aquelas histórias que estão sendo contada sobre um determinado fato, sobre um determinado objeto, sobre uma determinada pessoa ou sobre um determinado acontecimento. É justamente esse olhar criterioso. Nós não podemos acreditar na primeira palavra dita sobre qualquer tipo de posicionamento ou qualquer relato sobre qualquer situação. Então nós só vamos conseguir capacitar e formar um público crítico a partir do momento que essa ideia crítica seja também uma condição do nosso trabalho. No rádio, na televisão, na universidade, na agência de notícias, na assessoria de imprensa. Fake news se combate com um trabalho sério sobre o fato. Fake news se combate com a identificação daqueles que as produzem. Tudo bem que hoje nós estamos falando de uma ideia da robótica, da inteligência artificial, de Autobots, não é? Espalhados por aí, jogando notícias falsas às milhares, aos milhões, aos bilhões de usuários mundo afora, mas a inteligência suficiente tecnológica, científica, intelectual de todo um grupo de comunicadores, de jornalistas, de especialistas em tecnologia para poder identificar a origem de onde é nitidamente o nascedouro ou os nascedouros desses produtores de notícias falsas, de fake news. Então, a fake news ela é uma condição arbitrária, criminosa e, portanto, quem produz deve ser tratado assim sobre a letra fria da lei, do processo civil criminal, ou de acordo com as leis vigentes no nosso país. Mas é possível e deve ser feito um combate muito sério a partir de notícias verdadeiras, que é a responsabilidade do trabalho do jornalista. Ou seja, eu só vou acabar com a fake news ou vou diminuir na medida em que eu identifico quem produz e levo muito a sério a produção de notícias, o meu relato sobre os fatos, na medida em que eu interpreto os olhares, mas escuto as vozes, vejo esses olhares, leio os pontos de vista das pessoas com as quais eu lido no dia a dia, ou seja, das minhas fontes, dos meus personagens. Só é possível acabar com fake news quando a gente duvida daquilo que estão nos contando e, portanto, vamos escutar outras pessoas para poder escrever, relatar, falar, enfim, e levar isso para o público. A indústria da fake news está com engrenagens tão azeitadas, tão em pleno funcionamento, que hoje alguns estudos e alguns especialistas indicam que as fake news se dividem em tipos. Já tem gêneros de fake news. Está virando uma narrativa, está virando um gênero narrativo.
como literatura de cordel, como literatura romântica, como conto, como crônica. A fake news ela virou um negócio tão grande que ela virou uma literatura virtual. E hoje ela se divide em gêneros. E eu vou listar para você aqui, segundo muitos especialistas, quais os 7 gêneros de fake news mais famosos e comuns que você encontra por aí. O primeiro deles é a sátira ou paródia. Não quer necessariamente, segundo a definição, não quer necessariamente causar mal, mas pode enganar o leitor. Eu lembro que há um tempo atrás a gente trouxe aqui no Nintendo Nada Podcast a fake news da baleia azul. A baleia azul, ela mandou os agentes de saúde passar na casa das pessoas, que não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda. Então, aquela da baleia azul se encaixa em diversos tipos, inclusive da sátira ou paródia. Quando você pega um elemento assim que está muito em voga em fake news e faz uma paródia, faz uma paráfrase daquele conto. Mas a baleia azul também vai se encaixar em outros que vão aparecer aqui. Segundo tipo, falsa conexão. A chamada notícia não condiz com o conteúdo apresentado. Essa fake news é muito comum em sites que buscam os chamados clickbaits. O que é o clickbait? É a busca de clique para você ser remunerado de acordo com a quantidade de pessoas que clicam ou acessam o site. Então o cara coloca assim: apresentadores do Nintendo Podcast se afogam na represa de Indaiatuba. Aí você vai ver lá, estamos eu e o Luiz, de sunga, nadando na represa, bucolicamente e tomando champanhe. Olha que imagem bonita, né? Nossa, me deu uma cãibra mental aqui, cara. Minha nossa, você é louco. Então, na verdade, o clique deu um ar sensacionalista, quando na realidade não aconteceu nada demais. Mas aí você já clicou e o site foi remunerado pelo seu clique. Terceiro tipo, conteúdo enganoso. Tem até a imagem do Pinóquio aqui no roteiro. Uso mentiroso de uma informação para difamar outro conteúdo ou pessoa. Esse tipo acontece muito com o artista. Ah, o fulano de tal maltratou o fã. O fulano de tal engravidou uma fã, blá blá blá. Tipo que afeta muito o artista. Quarto tipo, falso contexto. O conteúdo é verdadeiro, mas é compartilhado com um contexto falso. Isso aqui é uma versão do que se chama na literatura, uma versão nova, na minha opinião, aqui, do que se chama de sofisma. O que é o sofisma? São argumentos que parecem ser verdadeiros, dados que parecem ser verdadeiros, que te induzem a chegar numa conclusão falsa. Essa do falso contexto é um sofisma dos tempos modernos do século XXI. Agora tem mais 3 aqui. Conteúdo impostor é a quinta. Usa-se o nome de uma pessoa ou marca, mas com afirmações irreais. O cara usa o nome de uma pessoa muito famosa, respeitada, ou de uma marca muito famosa, respeitada, para falsamente abalizar, dar baliza para um conteúdo ali e ele ter mais credibilidade perante quem está lendo. 6. Conteúdo manipulado. O conteúdo verdadeiro é manipulado para enganar o público. Então o cara pega um conteúdo verdadeiro, extrai uma notícia qualquer verdadeira, tira um nome aqui, tira um fato acolá, tira um lugar acolá e manipula de uma maneira que leve você a ter, a ter uma conclusão que aquele autor quer que você tenha. E o 7º tipo de fake news é o conteúdo fabricado. Informação 100% falsa e construída para causar algum mal e espalhar um boato. Você veja que nenhuma dessas fake news são inocentes. Tem muito moleque fazendo fake news em casa, mas na verdade tem muita agência de publicidade, muito profissional de mídia fazendo fake news para fins financeiros, políticos e econômicos. Então você veja que a fake news hoje tem tipos e lembra muito os gêneros literários. Virou uma narrativa ficcional essa indústria de fake news. Concorda, Luiz? Opa, você sabe que o nosso Ixon não existe de hoje, né? A gente vai falar e vocês vão ver. Eu peguei 3, hein? Por falta de um Ixon, tem 3 Ixon não existe hoje. E vocês vão ver que é exatamente isso que o Flávio está falando. É um roteiro. Aconteceu uma coisa no mundo real, vou falar entre aspas, mundo real, já tem alguma coisa na fake news para jogar ali, para bater, entendeu? Para colocar uma cortina de fumaça. É bem interessante. Parece que é realmente fabricado, uma coisa industrial. Aconteceu alguma coisa aqui, já lançam lá. E assim, a gente vive nessa, né, de correr atrás dessas coisas. Eu acho que o Robson falou uma coisa que é importante, que o futuro vai precisar de muitos especialistas para identificar os nascedouros das fake news. E esse é o ponto. De onde vem isso, cara? É difícil achar. É difícil achar.
Aí a gente cai pra Deep Web, pra Dark Web, e é difícil, cara, é muito difícil. Inclusive teve um jornalista essa semana aí, um pseudo-jornalista, né, não dá pra chamar um cara daquele de jornalista, que ele falou do Intercept, que o Intercept usa a Deep Web para receber o que o hacker está passando para Intercept para poder, né? E como se isso fosse algo escondido. Não, tá lá bem explicado no site do Intercept que se você é uma pessoa que tem alguma coisa relevante para oferecer a eles e tem medo, você vai seguir tal caminho para você conseguir chegar a eles para deixar o mínimo de rastro possível. Porque ainda que eu saiba, não sei se mudou, né? Porque ultimamente as coisas estão assim. Que eu saiba, a fonte tem o direito de se manter em sigilo. Então ela tem o direito de fazer isso aí, de entregar as coisas de maneira sigilosa. E isso pode ser através da internet, isso pode ser aqui no Parque de Indaiatuba, no Parque Ecológico de Indaiatuba, ou até na represa que o Flávio falou que estamos eu e ele de sunga lá. Mas eu acho que a pior maneira possível seja essa de sunga, né? E não façam isso, não vão lá, não vão, é melhor não, evite. Mas é sério, cara, então o cara colocou como se fosse, nossa, aí a Vice, eu achei legal o site Vice, né, que também tem jornalismo lá, tem muita coisa, tem muita besteira lá, mas tem coisa boa também. E eles falam exatamente o jornalista, ou pseudo-jornalista, porque eu não consigo chamar um cara desse de jornalista, um pseudo-jornalista que falando da Deep Web sem conhecer a Deep Web, né? É incrível, é isso. E a Jovem Pan, todas essas rádios aí estão abrindo pro cara falar. Olha, cara, eu tô me segurando aqui pra não pistolar hoje. Eu falei que ia pistolar, mas eu fui lá no parque. Vocês viram a postagem que eu fiz no Instagram, né? Eu fui no parque lá, dei uma respirada, assisti um Chaves hoje aqui pra dar uma respirada. Porque eu tô doido pra xingar aqui. Hoje o negócio tá feio aqui, Flávio. Nós faremos um episódio só para nós pistolarmos. Vai ser um episódio especial da pistolagem. A gente vai tirar um dia só pra isso. Foi legal você falar dessa repostagem da Vice, desmascarando esse suposto jornalista aí, se é que merece ter esse nome, né? Ostentar esse nome. É o que eu chamo de jornalismo de condomínio, que nasceu no século XXI. O jornalista não tem noção de nada. O cara vê uma coisa ali e falta tamanha vivência pro cara, tamanha noção, que ele acha que ele descobriu a América. E quando na verdade não, é uma coisa muito básica, sabe? Não descobriu nada. Ele descobriu um processo rudimentar e básico do jornalismo dos novos tempos. Não tem nada de novo. E é engraçado que o tom que o cara usa na reportagem é assim, segundo uma fonte muito sigilosa. E aí o repórter que escreveu a matéria da Vice coloca assim, provavelmente a fonte é ele mesmo. Só que ele coloca uma fonte sigilosa pra dar um ar de mistério. Pra dar um ar assim que tá um negócio muito de alto nível, uma coisa 007, sabe? Uma coisa assim, Margaret Thatcher com James Bond no filme. E não tem nada disso, né? Bem, a gente falou bastante de jornalismo. Agora vamos direcionar a pergunta para as novas mídias, para o futuro. Robson Souza, por favor, me fale, você que é especialista em rádio, em áudio, em vídeo, em todas as mídias. O podcast é o sucessor do rádio? Há espaço para o crescimento deles no Brasil? Um debate muito atual é sobre a ideia do podcast. Ou seja, o podcast ele vai substituir o rádio. O podcast ele tem essa capacidade ou esse poder, vamos pensar na ideia desse poder como uma ideia, além da linguagem, além do formato, de um quase veículo de comunicação, de um meio de comunicação que vai substituir o rádio. A minha dúvida é praticamente nenhuma. Não vai substituir, porque eles são irmãos. Se a gente olha para a ideia do podcasting, ou dos podcasters, daqueles que produzem podcasting, é na linguagem do rádio que o áudio, que o produto podcast bebe. A referência, a produção, a fala, ao detalhe informal, a questão coloquial, ou seja, as características do rádio, da linguagem radiofônica, elas estão dentro do formato e da linguagem de uma produção de conteúdo para podcasting. Ou seja, o podcast ele está atrelado à produção sonora do rádio e utilizado, como no caso da CBN. Veja, a CBN tem o seu canal de podcast, mas ela produz uma série de conteúdos que são colocados como podcast.
no próprio portal da emissora. Você tem um conteúdo, neste caso, que pode ser um conteúdo exclusivo para o podcast, mas pode ser reaproveitado, é o que as emissoras de rádio têm feito. Então, veja, há uma parceria entre a produção sonora radiofônica, o radiojornalismo principalmente, o entretenimento, a música, com a produção de podcasting. E isso é maravilhoso. Então, o podcast está associado à ideia do rádio, desde basicamente a sua origem. Nós estamos falando do quê? De podcast do início do século XXI, de 2004 para cá, desde aquela ideia da publicação do conceito no jornal britânico, no The Guardian, desde que começaram a estudar possibilidades de gerar o agregador, essa ideia de feed, de atualização, e as emissoras também, nesse momento, né? Você tem as emissoras canadenses, o grupo das emissoras públicas na Europa, a BBC, principalmente na Inglaterra, a BBC respondendo por uma linguagem e uma experimentação do áudio atualizado, que é essa ideia do podcast, né, desses conteúdos, mais todo o grupo de emissoras públicas americanas, e essa coisa ela se constitui junta. Você não tem uma ideia de separar a produção ou a criação, nesse caso específico, né? A criação de uma linguagem, de um código, de um formato que vai acabar com outro veículo. Não, neste caso estão juntos. Há uma legitimidade do rádio com as suas produções, aquilo que nasce da sua linguagem, das suas características e que vai se aperfeiçoando. Veja, hoje no Brasil nós temos vários produtores de podcasting. O podcast movimenta a economia da produção de áudio no Brasil e no mundo. E então, eles estão atrelados. E um se alimenta do outro. Falando muito, né, mas chegando a esse resumo, rádio, linguagem radiofônica e produção de podcasting andam juntas e se alimentam na mesma fonte, que é na sensorialidade, na oralidade, nessa capacidade da sensorialidade, que é a imaginação, que é esse contar histórias, que é essa fala espontânea e do dia a dia que está presente na linguagem radiofônica, que está presente na produção do podcaster, que é aquele que vai produzir o podcast, na hora de fazer um podcast. Então, isso está muito junto e vai continuar. E a gente volta àquela questão, um meio ou uma ideia, ela não invalida a outra em um determinado momento, principalmente quando se trata de comunicação, ou seja, a fotografia, o cinema não matou a fotografia, a televisão não extinguiu o cinema, o rádio não foi também massacrado e não por isso nem por isso deixou de existir por conta da televisão, e agora com a internet como uma ideia de meio de comunicação muito forte e com tudo que está atrelado a ela. Pelo contrário, isso é potencializado. A audiência do rádio aumenta a cada dia mais com a produção de podcasting. O uso do podcasting se dá a partir do maior aumento das pessoas que já têm acesso a uma banda larga, ou a esse conteúdo, aos mecanismos portáteis. Neste caso, a gente pega o smartphone, o tablet, os celulares com mais tecnologia, a capacidade, o aumento da mobilidade, da autonomia. Então, isso se junta formando aí um tempero e algo muito bacana, que é a união das linguagens e formatos a partir de uma experiência anterior, que é a existência da produção radiofônica, a existência do rádio, de toda a sua experiência que dá a possibilidade da produção de áudio com seus agregadores atualizados, disso que nós vamos chamar podcasting. Completando a pergunta ainda sobre podcasting, sim, a última pesquisa sobre podcasting no Brasil, agora de 2018, já mostra essa demanda, mostra esse aumento da audiência, aumento de conteúdos que são
escutados, que são ouvidos, que são baixados de novos programas. Então, há um aumento com o aumento da banda larga, da produção de podcasting, e também ao aumento da audiência, vamos chamar de audiências, né? Tanto da audiência do rádio tradicional, que está no simulcasting, que está na web, como web rádio, que vai chamar do rádio IP, e também de toda a produção que está atrelada à internet, nesse caso, o podcast. Então, o caminho é de crescimento e as últimas pesquisas indicam isso. Foi muito bom o Robson falar do rádio, né? E comparar aí com o podcast, falar que o rádio não vai morrer, porque o rádio está aí desde os anos 20, anos 40, anos 50, né? Enfim, desde de meados do século 20, e ele vem sobrevivendo a vários concorrentes de peso. Veio a televisão, veio a internet veio se refinando, veio o MP3, veio o MP4, agora veio um podcast, e o rádio, me parece que ele se adequa a qualquer coisa. E agora, o que a gente precisa entender é como esse público do rádio vai se adequar à era do podcast. Não existem dados tão grandes assim, tão detalhados e aprofundados no Brasil sobre a audiência do podcast. Mas um dado que nós compilamos aqui, que nós pesquisamos, que é muito interessante a respeito dos podcasts, é uma pesquisa publicada pela Meia Mensagem, que é um veículo aí especializado em publicidade, então um veículo de respeito. E nessa pesquisa que publicou a Meia Mensagem, está lá afirmando que 40% dos internautas brasileiros já ouviram podcast. É um número bem substancial. Ainda faltam números, faltam dados para a gente entender os hábitos de quem ouve podcast. Algumas pesquisas apontam que as pessoas ouvem podcast na academia, no transporte público, enquanto estão fazendo alguma outra coisa. Então o podcast acaba sendo uma companhia. Mas eu acho que faltam dados bem aprofundados. O fato, é um fato real, que as pessoas estão aprendendo a consumir podcast. O rádio, ele é muito intuitivo. O rádio você senta lá, põe seu fone, põe no FM, logo não vai ter mais a faixa M, né? Você põe na rádio que você quer. O podcast ele ainda exige um pouco de interação das pessoas. Ele tem uma relação com o ouvinte não tão intuitiva. Por isso, para explicar isso para as pessoas que querem ouvir podcast e querem ter esse hábito, nós fizemos um episódio sobre podcast, não é isso, Luiz? Opa, o número 4, hein? Olha só, foi logo no começo. Que eu lembro que quando a gente começou, as pessoas iam perguntar pra gente, mas o que é podcast, não sei o quê. A gente falou, vamos fazer um episódio pra falar de podcast, pra ensinar o que é podcast. E eu acho legal que uma das coisas que o Robson falou, ele respondendo, é que o rádio e o podcast andam juntos, né? E eu digo mais, não só o rádio e o podcast, ele também falou isso, né? O Robson falou, as mídias andam juntas, né? Por mais que a gente separe a televisão da internet, da rádio, do cinema, enfim, do que for, elas andam juntas, né? Elas andam juntas. E o podcast, eu tenho pra mim que ele é um complemento de tudo isso. Porque ele é aquele espaço que você não vai ter intervalo, então você pode fazer uma entrevista longa com alguém, você pode fazer um tema, como a gente está fazendo uma entrevista aqui, a gente pode falar sobre algum assunto sem ter intervalo, você pode seguir um certo tempo, claro, seguindo um roteiro, mas não tem um intervalo para quebrar, mas no auge, entrou um intervalo, aí você já perde toda a ideia, tudo. E assim, ele falou da CBN, e eu escuto um programa há muito tempo, que é o Fim de Expediente, eles estão há 13 anos já no ar. E o Fim de Expediente, eu acho que é um programa de podcast que já está há 13 anos na CBN. Inclusive, eu só escuto eles hoje por podcast. Eu escutava eles na rádio antes, né? E hoje eu só escuto por podcast. Então, a rádio, claro, o podcast sempre vai ser muito ligado com a rádio por ser voz. Apenas voz. Mas é muito bom. Eu sou louco do podcast, né? Eu conheço sei lá quantos podcasts, eu escuto muitas horas de podcast da semana. E não à toa a gente tem o nosso aqui, porque eu adoro, eu sou louco do podcast. Então, assim, eu acho legal, se vocês quiserem escutar o nosso episódio número 4, a gente fala bastante sobre o podcast. E é um tema que provavelmente a gente ainda vai voltar a falar, porque tá aí, tá em alta, né? Dizem que é o ano de ouro do podcast, né? O ano do podcast no Brasil, que é uma tiração de sarro, todos os podcasts tiram sarro sobre isso, né? Todo ano é o ano do podcast. Mas dizem que realmente o podcast está numa fase muito em alta. Bom, e é isso. Vamos para a próxima pergunta. Robson,
Qual a sua opinião a respeito da forma como o site The Intercept vem tratando as informações relacionadas ao juiz Sérgio Moro? Aliás, elas são válidas mesmo que obtidas por hackeamento? Outra questão que agora é polêmica e que é um debate muito grande também é a questão do TIB, né, do Intercept, nessa divulgação dos diálogos e dos áudios, de toda essa documentação que receberam de uma fonte, portanto, de acordo com a Constituição, o jornalista ele pode preservar a fonte e ele pode também dar a saber do que é interesse público essa notícia, ou esses fatos, essas informações. Portanto, me parece, e não só me parece, como está baseado na lei, que não há nenhuma ilegalidade quando um veículo de comunicação, quando um jornalista, quando um repórter recebe uma documentação e que o detalhe é que, como bem ressalta o Glenn, como bem ressalta toda a equipe do Intercept, agora em parceria com a Folha de São Paulo, Veja, Brasil de Fato, 247, El País, enfim, toda essa rede que se associou para reportar e para relatar aos documentos que envolvem a força-tarefa da Lava Jato e o atual ministro da Justiça, Moro. Então não há, do ponto de vista constitucional, nenhuma ilegalidade, porque o jornalista deve preservar a fonte e o faz muito bem, ainda que num momento de pressão. E o que eu queria ressaltar é que, como bem ressalta o Intercept, o jornalista não é um policial. O jornalista não é juiz, o jornalista não é delegado, ele é um profissional cuja matéria-prima do seu trabalho é a informação. E, portanto, ao receber um material que pode ser um furo, que pode levar a se produzir, do ponto de vista sociocultural, um escândalo a partir de um determinado ponto de vista ou de um objeto, nesse caso a força-tarefa, a Lava Jato, ele precisa estudar, investigar, checar, apurar com muita responsabilidade esses dados, essas informações recebidas, para que não prejudique a vida de ninguém, para que não atinja despropositadamente ou de forma ardilosa a vida de outra pessoa. Ou seja, para que não se cometa um crime contra essas pessoas. Então, portanto, é dado ao jornalista, e é uma prática do jornalismo, poder sim difundir e divulgar essas informações recebidas, mas o critério da responsabilidade ao checar, ao investigar, ao apurar, ao cruzar, a autenticidade dessas informações precisa ser levado muito a sério, porque nós sabemos o impacto que uma informação pode causar ou a divulgação de um dado na vida de alguém. E neste caso, me parece que a partir de grupos gigantes e que trabalham com informação, quer queira a gente apoie ou não apoie, ou concorde ou não concorde muito com esse veículo, Veja, fazendo aqui um trocadilho, a Veja alçou o Moro à condição de herói e mito nacional. E agora vem aos seus leitores, ledores, enfim, trazer a informação de que o Moro não era aquilo que a Veja acreditava que ele fosse. Então, e é um veículo que tem cobertura em todo o Brasil, com toda a crítica que a gente possa fazer à ideia de trabalho da Veja. Por outro lado, você tem a Folha de São Paulo também dando cobertura, o El País, e por aí vai, ou seja, veículos que estão juntos com o Glenn e com o Intercept, fazendo um trabalho de checagem e apuração para dar luz às informações, a esses fatos para a sociedade brasileira. Então, do ponto de vista, me parece uma prática que deva ser feita
por qualquer jornalista, mas com muita responsabilidade. Eu gostaria de falar aqui, inclusive, sobre o que foi vazado no domingo. Nós estamos gravando esse podcast no dia 23 de julho de 2019. Teve conteúdo vazado dia 21 de julho de 2019, ou seja, 2 dias atrás do domingo. E o que dão conta esses conteúdos? Que o Deltan Dallagnol, que é procurador da Lava Jato, né, da operação, ele trocou mensagens com outros procuradores e nessas mensagens ele demonstrava preocupação com o futuro comportamento do Sérgio Moro. Por quê? Eles descobriram uma série de denúncias que ligavam Flávio Bolsonaro ao famigerado Queiroz. E segundo o Dallagnol demonstrava nessa troca de mensagens, havia o temor dessas denúncias não terem prosseguimento quando chegasse na mão do Moro. Por quê? Segundo Dallagnol, repito, segundo ele, não a gente não entenda nada, não mexam, não processem a gente, isso foi ele que falou lá, ele diz que o Moro já estava acordado, já estava esperando assumir uma vaga no futuro no STF, caso Bolsonaro ganhasse as eleições. Olha o tamanho da coisa, né? Você falou um pouco atrás aí, Luiz, que é resguardado pela Constituição o sigilo da fonte. E isso é válido ainda. Foi criado junto com a Constituição em 88, né, com a Carta Magna, e persiste até hoje. Não sofreu nenhuma alteração e espero que não sofra. Temo que um dia sofra, mas espero que não. E você veja como é importante ter o sigilo da fonte. Diante do tamanho das coisas que estão sendo reveladas, a forma como isso foi enviado para o The Intercept, como chegou à mão dos jornalistas do The Intercept, não importa. É a mesma coisa que você está na sua casa. Vamos supor que você é um voyeur. Você gosta de espionar a vida dos outros, que é um crime, é invasão de privacidade. Você põe uma câmera na sua janela para filmar um outro apartamento, para ver sabe-se lá o que no outro apartamento pelo seu voyeurismo. E aí, um dado dia, você fica observando a semana inteira, num dado dia, você filma um assassinato no outro apartamento. Isso constitui uma prova. É uma prova ilegal? É uma prova ilegal, porque você está invadindo a privacidade do outro, e isso é um crime. Mas aquele crime registrado por meio do seu ato ilegal, ele é maior que a invasão de privacidade ou não? Estamos falando de um assassinato. É maior. Então, diante disso, não importa se foi invasão de privacidade, ou no caso do Moro e do Dallagnol, se foi hackeamento. O que importa é o tamanho do que está sendo denunciado. Então, diante disso, eu concordo aí com o que o Robson falou, com a preservação constitucional das fontes, e eu defendo que tudo vá à frente. Eu, como jornalista, defendo que tudo vá à frente. O que importa é descobrir o que há de podre no reino tupiniquim. E é interessante que, aparentemente, né, vamos deixar aqui, que o Intercept, a Veja, a Folha de São Paulo, enfim, toda essa equipe que foi formada, ela tem trabalhado certinho em cima, né? Ela está trabalhando do jeito certo, vai lançando as coisas. E os acusados não tem como negar isso. Eles não tem como negar que aconteceu. Porque tudo leva àquele que aconteceu. E eles tentam negar e jogar para essa história do hacker. Não, veio por um hacker, então é ilegal. Mas como o Flávio bem explicou, o Robson bem explicou, não tem nada a ver. Se pegarem os hackers, e hoje parece que pegaram, estamos gravando aqui dia 23, né, como o Flávio falou, parece que prenderam alguns hackers aí no interior de São Paulo, nada em Indaiatuba, até que fique bem claro. Deixar claro, né? Nada em Indaiatuba, foi Ribeirão Preto e Araraquara, né? Porque vai que, né? Bate a Polícia Federal aqui na minha porta agora, aqui, vai saber, né? Falar que eu sou hacker também. Mas então, os jornalistas estão trabalhando da maneira certa. E os acusados não tem como negar aquilo, cara. Eles tentam negar, mas não tem. O que eu acho engraçado é que nessa semana aqui, a Joyce Hasselman e o Paulo Guedes vieram dizendo que meu celular foi hackeado, tal, não sei o que, o hacker me avisou que tá hackeando, não sei o que. Mas o que eu acho engraçado é que nenhum deles, nem o Dallagnol, nem o Moro, nem todos os envolvidos, todos os procuradores, levaram os celulares para a perícia, né? E isso para mim é bem... É estranho, é estranho. Se você tem alguma coisa acontecendo, você poderia levar o celular para a perícia para até provar que, ó, realmente foi um hacker e tal, não sei o que. Bom, enfim, não sei. Eu sei que prenderam agora, faz poucos momentos, poucas horas aqui que a gente está gravando, então eu não sei exatamente em que pé que está isto, né?
provavelmente amanhã aí nós vamos ter mais informações, ou como vai caminhar essa história, né? Mas assim, tem muita coisa ainda para sair. Tem muita coisa e tem muita gente com medo, né? Muita gente, inclusive da mídia, né? Tem muita gente da mídia aí com medo. Bom, enfim. Flávio, a próxima pergunta é sua, certo? Isso. Próxima pergunta. Robson, como será o trabalho do jornalista no futuro? Vai mudar muito comparado com os dias atuais? A ideia do trabalho do jornalista é de hoje e para o futuro, nós temos que pensar primeiro, que é uma coisa que me preocupa muito, o jornalismo foi jornalismo no século passado, o jornalismo foi jornalismo desde a sua existência, porque qual que é a ideia do jornalismo? De fazer a investigação, de reportar um fato com a maior responsabilidade possível, com o maior critério de noticiabilidade, levando em consideração a informação relevante para o público. E aqui nós temos que pensar também que a notícia, como diz a professora Cremilda Medina, é um produto à venda. Mas vamos trabalhar com a ideia e da missão ética do jornalismo, que é não desvirtuar, que é desvelar fatos com responsabilidade. Quer incomode alguém aqui ou outrem lá, mas essa é a ideia da prática jornalística. Portanto, isso não muda ao longo dos séculos. Isso não pode, não poderia e não pode mudar ao longo da nossa existência, que é a responsabilidade na construção e na produção de notícias, de transformar um fato em notícia que vai poder ser visto como um produto informativo, como um produto de credibilidade para quem escuta, para quem lê e para quem assiste, para quem vê. Então, a ideia do jornalismo é essa e ela precisa ser preservada. Agora, quanto às práticas, quanto à condição de produção, isso muda e tem mudado bastante. Desde a ideia da prensa de Gutenberg a esse salto gigante para a internet e agora com toda a ciência de dados, a ideia de mineração ao jornalismo de dados, a inteligência artificial. Ou seja, há uma velocidade de possibilidade para a gente não errar. Por quê? Agora eu tenho como checar, eu tenho como consultar fontes no Brasil e fora do Brasil, numa velocidade que antes eu não dispunha. Antes do telefone, pior ainda. Com o telefone isso facilitou. Agora nós temos o campo da rede mundial de computadores, em que eu consigo falar com as pessoas em tempo real, ainda que não esteja no mesmo espaço físico, ainda que não esteja no mesmo país, ainda que não esteja no mesmo continente com essas pessoas. Checar, eu tenho acesso a um banco de dados enorme do mundo todo que na década de 60 não era possível, pré-internet. Então isso facilita muito o trabalho do jornalista e implica em mais responsabilidade do trabalho do jornalista, do repórter, do pauteiro, do assessor de imprensa, ou seja, daqueles que trabalham com a produção de notícia, aqueles que trabalham com informação. Por outro lado, há um campo gigante, como nós já falamos, para a desinformação. Por isso, a responsabilidade. Nós temos ferramentas, nós temos tecnologias, mas à frente disso tudo está o ser humano. Esse ser humano que nós chamamos de profissional da informação. Nós chamamos de jornalista e dessa prática, o jornalismo. Então, mudou no aspecto de que hoje eu tenho mais ferramentas, mais tecnologias que me permitem, que facilitam o meu trabalho. Mas para que, neste caso, para que a gente possa colocar e duvidar ainda mais daquele fato, daquele relato, ouvir mais personagens, conversar com mais fontes, ler mais documentos, desconfiar dessas questões e de tudo aquilo que estão trazendo para a gente, para que o produto final, que é a notícia televisada, que é a notícia em áudio no rádio, que é a escrita para a revista ou para o jornal impresso ou por folhetim, saia o mais credível possível, sem enganar, sem deturpar e sem atender interesse.
Então, fica essa minha preocupação de que cada vez mais a gente precisa reportar conteúdos, reportar fatos, mas com muita responsabilidade. Do contrário, como diria o professor Carl Francisco, a gente sai do Gillette Press para o Internet Press, que é utilizar a internet fazendo copia e cola. Mas isso não é jornalismo, isso é uma prática irresponsável que vai dar nisso que nós já falamos também, que são as fake news. Então nós temos que atuar ainda mais, com mais responsabilidade. Então, o Robson, como eu disse aqui no começo do episódio, ele foi meu professor de rádio na Uninove, no terceiro semestre. Foi a primeira aula prática que eu tive. E a gente fazia as aulas no laboratório da Uninove, né? Era um laboratório muito legal. O problema da Uninove era apenas a superlotação. Mas em termos de estrutura, ela tinha uma estrutura bacana. E naquela época ninguém imaginava que ia ter podcast, ninguém imaginava que a gente teria essa revolução comunicacional que a gente se enfrenta nos últimos dias, nos últimos tempos, né? O que havia de mais moderno naquela época, para vocês terem uma ideia, era o display nos rádios digitais, que aparecia a música e aparecia a rádio, sabe? Tudo iluminado assim. Era o que estava mais em alta nos celulares e nos rádios digitais da época. E é impressionante que a gente foi atropelado por um rolo compressor de coisas novas, e é um bom atropelamento, porque coisa moderna é sempre muito positivo, né? Então eu ouvi com muita atenção o que ele falou nessa resposta, porque tanto eu como ele, como você, Luiz, que são pessoas que trabalham em comunicação, estamos testemunhando essa mudança. E para mim, está muito claro que desde que o século XXI começou, que o jornalista do futuro ele vai basicamente ser um cara multimídia. Vai ser um cara que trabalha com tudo. Nós aqui no podcast, por exemplo, você faz edição, eu faço alguns roteiros. Às vezes eu apresento, e algumas vezes quando você não pode, na maioria das vezes você apresenta. Então a gente tenta fazer um pouco de tudo, né? E o trabalho do jornalista do futuro vai ser esse. Até porque já estão sendo desenvolvidos ao redor do mundo repórteres robôs. O que é o repórter robô? O repórter robô é como a Rose do desenho Jetsons? Não. O repórter robô é um programa de computador, um aplicativo, que funciona no computador, que consegue selecionar informações, que consegue apurar informações através de logaritmos. Esse é a primeira geração de repórteres robôs que nós estamos vendo. Então, quando se tem entre aspas, uma ameaça tão grande assim, cabe ao jornalista comum, de carne e osso, ser o mais multimídia possível. Porque vai chegar um tempo que os robôs vão redigir os textos. Revisão já é batata, né? O revisor do Windows, do Word, está cada vez melhor. Redigir texto vai ser uma coisa muito normal daqui a alguns anos. Então, a automatização da mão de obra jornalística já é uma realidade. Já tem começado agora. Esses robôs estão sendo ainda usados em campanhas políticas, em conteúdos políticos. São chamados bots, né? Que a gente vê na internet. Mas é uma coisa que está entrando aos poucos no dia a dia das redações. Eu trabalho em redação e ainda não vejo tanto isso. Mas eu ouço relato em outras redações maiores e mais ricas, alguns relatos de automatização já. Então o futuro do jornalista é esse, ser multimídia para conviver numa era em que todo mundo tem acesso à informação, de produção ao consumo, e tem a ameaça robótica pairando no futuro, Luiz Rossi. Que coisa, hein? Que coisa. Que ano que você se formou, Flávio, em jornalismo? Acho que, se eu não me engano, 2009, 2010. Olha só, Finalzinho. olha, não faz 10 anos, né? Eu sei que você falou das mudanças, né? Não faz 10 anos isso, então pra gente ver aí que a coisa vai rápido, né? E como você falou dos repórteres robôs, é uma coisa que vai acontecer. A gente, como você falou, você imagina aí a Rose dos Jetsons, né? Mas é algo muito maior do que aquilo, muito mais inteligente, muito mais prático do que aquilo lá do desenho, né? Bom, vamos para a última pergunta, que na verdade nem é uma pergunta, né? É para quem aí está querendo, pensando, começar a fazer jornalismo, quem gosta da área e tal. Robson, qual conselho você dá para quem sonha ser jornalista ou está iniciando a carreira? A dica para você que quer trabalhar com informação,
independente do setor ou do segmento, com a produção de notícias, seja na pauta, na produção, na assessoria, na redação, na reportagem, na produção executiva, enfim. No mundo da comunicação e da produção de notícias é a dedicação. Se empenhe ao máximo, seja curioso, aprenda a escutar histórias. Escute aquelas que você julga banais, leia coisas que você não gosta de ler. Aprenda a escutar o contraditório e o contrário. Aquilo que você pensa. Saia do seu centro de conforto. Dialogue com os pontos de vista que não são seus. Essa é uma prática muito importante para quem quer ingressar no jornalismo. Até porque nós já falamos aqui bastante sobre a ideia de que eu devo checar, apurar, investigar, ser curioso, criterioso, muito responsável ao relatar um fato, ao produzir uma notícia, uma informação a partir desse fato. Então é necessário que eu saiba escutar. É necessário que você saiba ler também o ponto de vista de outra pessoa, que você tenha tolerância para escutar aquilo que ainda você duvide. E se duvidando, é ainda mais caldo para você investigar, checar e apurar. Portanto, que nós falamos de uma dedicação intensa, de superar os seus preconceitos, de avançar a ideia das crenças e do senso comum sobre o que as pessoas acreditam e saber que toda pessoa, todo ser humano é um personagem, é uma fonte e pode dar uma boa história. Não julgue o personagem pela capacidade dele de falar, pela dificuldade dele de colocar ideias, pelo jeito que se veste, pelo trabalho que ele tem, pela titulação, pela formação acadêmica. Todo ser humano é uma fonte, é um personagem em potencial para a sua história. E isso é uma premissa para a atividade e para a vida, para a prática do jornalista, para a atividade prática do jornalismo, para a teoria do conhecimento, que é a atividade jornalística. Então, não tem segredo, não tem receita, tem ideias, pontos de vista, vistas de um ponto da experiência das pessoas que trabalham com a comunicação. E se vale, e se me parece que a minha vale para vocês que estão escutando agora, se dedique e pense, e pode pensar aí, que todo ser humano, que todo o seu olhar pode dar caldo, pode virar uma boa história, sem desprezar qualquer ponto de vista e qualquer olhar sobre aquele fato que você está investigando, checando, apurando para transformar em notícia, em informação. Não duvide dessa sua potencialidade, mas duvide sempre daquilo que estão te contando sobre alguma coisa, sem nunca, jamais desprezar qualquer pessoa. Portanto, qualquer ser humano pode ser e vai ser e deve ser uma boa fonte, um bom personagem para a sua história. Bom, vocês ouviram aí o Robson, né? Para quem quer seguir a carreira de jornalista aí. Eu acho legal que quando a gente escuta alguém que está na área há algum tempo, é professor, tal, gosta do que faz, quando a gente escuta alguém falando, né? Porque, assim, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que se eu estivesse vendo, eu estaria vendo brilho nos olhos dele falando agora, ele falou aqui. Alguém que gosta. Então, acho que assim, para seguir uma profissão, eu acho que qualquer uma hoje, porque o negócio está realmente complicado. Você tem que gostar muito do que você faz. Porque senão o negócio é maçante mesmo e, então assim, você quer seguir na área, você gosta disso, vai. Eu lembro que na semana passada, no episódio passado, nós também entrevistamos duas jornalistas, né? Sendo que uma delas era uma ex-jogadora de futebol e ela colocava exatamente isso, que ela podia ter seguido na área do futebol, mas ela quis seguir na área de jornalismo, que é uma área que a gente sempre tá, todo mundo batendo aí, mas ela quis, ela falou, eu vou porque eu acho que eu tenho mais vocação para isso.
e tá se dando bem, que é a Aline Calandrini. E, aliás, um belo no episódio. Foi um muito bom episódio. E entrevista que ela deu, tal, ela e a Juliana. E assim, ela fala isso, ela fala, eu quis fazer jornalismo. E foi, tá, e tá se dando muito bem. Tá lá na Band, tá falando de futebol. Então, se você gosta, vai mesmo. Enfia o pé aí, vai apanhar no início aí, como o Robson bem disse. Mas você vai chegar lá. Vai chegar lá, com certeza. Exatamente. Eu acho que o jornalismo hoje é mais do que uma profissão e uma vocação, uma missão. Porque nós estamos no meio de uma batalha, e nessa batalha a liberdade de imprensa, o trabalho jornalístico em si, está sendo alvejado diariamente. Seja por grupos extremistas, que foi o que a gente falou nesse episódio, seja por políticos, seja por pressões econômicas, ou seja pela concorrência desleal dos iPhones da vida por aí, né? Então, estão concorrendo com as câmeras de alto nível que antes existiam só em emissoras de televisão em grandes portais. E para finalizar, eu quero agradecer o Robson. Ele foi muito gentil em dar essa entrevista pra gente. Ele é um dos caras que eu me espelho, que eu tive como professor na faculdade, e eu me espelho muito. Eu gostava muito das aulas dele, e todo mundo gostava da aula dele. Todo mundo que fala, que lembra daquele período, lembra com muito carinho, porque ele ensinou a gente a fazer roteiro. Então, se hoje eu faço o roteiro aqui, como o Luiz disse, é graças ao Robson. O Robson ensinou a gente a não colocar cacofonia, que é aquele som feio num texto. Ele sempre foi uma pessoa muito humana. Eu quero só finalizar aqui dizendo que ele falava que toda vez que você vai preencher um roteiro com uma palavra que é difícil a pronúncia, seja de outro idioma, ou seja daqui mesmo, não se coloca da maneira que se escreve normalmente. Se coloca da maneira que fala, para evitar que o profissional tenha algum constrangimento durante a transmissão do programa, na emissão do áudio. Então fica aqui essa homenagem a ele, como grande professor que ele foi, e sempre muito empático. Uma lição como essa, só um professor empático e que se preocupa com o ser humano é capaz de dar. Valeu, Robson, abraço, muito obrigado pela entrevista, pela grande entrevista que você deu pra gente. Boa, obrigado, valeu mesmo. E que voz, hein, rapaz? Minha nossa. Rapaz, vou te falar, viu? Que voz. Dá até... O duro é a gente falar depois que ele fala. Aí é duro. Aqui. Muito legal, muito obrigado, Robson. Valeu mesmo pela entrevista aí, muito boa, assim. Eu que não estudei jornalismo, gosto, mas não acabei não cursando, não indo, né, fazer o curso. Mas aprendi muito com essa entrevista aí, realmente, foi muito legal. Bom, vamos para o nosso Ixo non existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. E olha, no Ixo non existe de hoje, é uma situação assim, nunca tinha colocado, foram 3, a gente sempre fala de uma, né? Hoje são 3 notícias, 3 fake news, as 3 pelo E-Farsas. Aliás, nós temos um programa que entrevistamos o Gilmar do E-Farsas, eu não lembro o número agora, mas temos um episódio, entrevistamos ele. E assim, a gente coloca esse nome Ixo non existe em homenagem ao Padre Quevedo, falecido este ano aqui. Aliás, esse ano aqui tá morrendo de gente demais, tá louco. E por achar que Ixo non existe é uma palavra muito mais bonita do que fake news. Pelo menos na minha opinião é. Não tem ideia. Tinha que ser Ixo non existe. É muito melhor, muito mais explicativo. É mais poético. Mais poético, né? Muito mais poético. Imaginando o Padre Quevedo falando Ixo non existe. Vocês ouviram aí. É muito bom. Bom, são 3 notícias, o que eu acho que é legal, porque a gente acabou falando aqui de um pouco de fake news na entrevista. O Flávio falou das fábricas de fake news, e realmente elas existem. Tivemos 3 fatos aí nessas 2 últimas semanas fortes. 3 fatos fortes que chamaram a atenção. E interessante que saíram 3 fake news fortes também, que as pessoas acabaram acreditando. Bom, eu vou falar da primeira, que a notícia é a seguinte: caminhoneiro se mata por causa da reforma da Previdência. Rapaz, que situação, hein? Que situação. Bom, primeiro lugar, eles pegam um caminhoneiro. A gente viveu no ano passado, 2018, uma greve forte de caminhoneiros, uma greve pesada, que todo mundo sentiu na pele essa greve. Então, primeiro ponto, eles pegam um caminhoneiro. Segundo, se mata. Olha o negócio. E há um zoom desde aquela greve de que vai voltar, né? Vamos voltar a greve dos caminhoneiros. Então eles usam a imagem mais forte que possível. O cara se matou. Tá louco. Assim, então você vai entrar, vou deixar os links lá, você vai entrar no que o pessoal da Farsas fez, lá o Gilmar fez, e mostra bem, foi sim, pegaram a imagem de um caminhoneiro que morreu, mas que foi por um assalto, uma outra situação que não tinha nada a ver
por causa da reforma da Previdência, né? Uma situação triste também, mas que não tem nada a ver com a reforma da Previdência, tá? A segunda notícia... Olha, a segunda, eu dou risada, porque, assim... Bom, vou falar. Benedita da Silva foi embaixadora em Nova York. Meu Deus. Flávio, você lembra da Benedita da Silva como embaixadora em Nova York? Olha, eu não lembro, e eu também tenho uma outra coisa que eu não lembro. Eu não lembro de ter embaixada do Brasil em Nova York. Exatamente. Essa é outra questão. A embaixada brasileira nos Estados Unidos é em Washington, né? Bom, tivemos aí a notícia do nosso querido filho do presidente, né? O filho do presidente, para não falar outra coisa, Eduardo Bolsonaro, para ser nomeado como embaixador, né, do Brasil lá para os Estados Unidos. Eu não vou nem falar muito aqui, senão eu vou pistolar e não quero pistolar. Bom, aí me sai essa notícia dizendo, olha, a Benedita da Silva foi embaixadora também. Vocês esqueceram disso? Esqueceram, hein? Ela foi embaixadora lá e foi em Nova York, não sei o que, não falava inglês, não sei o que. Gente, uma notícia. Primeira coisa, vamos lá. Ninguém esqueceria da Benedita da Silva sendo embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Mas ninguém esqueceria disso. Não dá para esquecer. Por quem ela é. Pela figura dela, né? Para quem não sabe, a Benedita da Silva já deve ter lá, já tá bem velha, já faz muito tempo que ela tá no Partido dos Trabalhadores e tal. Já tá uma idade até avançada. Acho que ela e o Suplicy ali brigam ali pra, né? Enfim. É a mesma geração. É a mesma geração. Os dois ali também. Era uma figura que veio da favela do Rio de Janeiro. Negra, falava tudo errado, muito parecida até com a figura do Lula. Falava tudo errado, com certeza não fala inglês. E a pegam no pé dela por causa desse biotipo dela, por ela ser assim. Então eles colocam uma figura assim, que é do PT, como se tivesse sido embaixadora. E claro que não foi. Até porque teria, para mim, minha opinião, teria sido um avanço forte ele colocar ela como uma embaixadora num cargo desse, né? Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Ninguém esqueceria disso. Podemos ter certeza, ninguém esqueceria disso. Então, claramente que jogaram mais uma notícia aí pra falar, estão falando mal do Eduardinho aí? Olha lá quem tava lá também. Não tem nada a ver. Nada a ver. Em Nova York só tem consulado, não tem embaixada, pra ficar claro, né? Tem um consulado lá, mas não é embaixada, embaixada é em Washington. E a terceira notícia, que também envolve outra personagem da semana, que é Miriam Leitão roubou o Banespa em 1968. Olha, rapaz, bom. Às vezes eu tenho a impressão que todo mundo roubava banco nos anos 60 e 70. Todo mundo que está no jornalismo, na política. Não, porque de vez em quando aparece fulano de tal roubava banco. Fulano de tal assaltou não sei o que lá. Fulano de tal roubou a joalheria. Todo mundo me parece que tinha uma metralhadora, um fuzil em casa e assaltava banco, fazia ataque terrorista. Era uma grande casa da mãe Joana, né? Pelo que me parece. Pois é, né? Não, e todo mundo roubou o Ademar também. Isso! Não, e assim, o pessoal fala do Banespa, mas o Banespa não foi assaltado nos anos 60 e 70. O Banespa foi assaltado anos depois, né? Em alguns casos de corrupção que a gente viu aí no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Então, se você quer achar assalto ao Banespa, quando procurar no Google, procure ali pela década de 90 que você vai ver muita coisa. Vai ver muito político mesmo, oficialmente, envolvido em casos do Banespa. Agora, a Miriam Leitão ela foi vítima de uma série de fake news, coincidentemente, bem no período que ela ia fazer essa apresentação, essa palestra, né, que ela sofreu abaixo-assinado, sofreu boicote. Então, reforça aqui uma coisa que nós já falamos aqui diversas vezes, que a gente falou agora, quando estávamos elencando os tipos de fake news que tem, não é coisa de moleque. Repare os personagens e os períodos do ano que surgem as fake news. O Ixo não existe, que o Luiz disse, é um termo muito mais bonito, né? Mas ela vem com uma figura bonitinha, às vezes uma foto meio desbotada, e na verdade ela tem um objetivo muito maldoso, muito comercial por trás, muito político. Então cuidado com as fake news. Você veja que essa era a Benedita da Silva que o Luiz falou, tem duas informações erradas. Que a Benedita foi embaixadora, que seria uma coisa inesquecível, porque seria a primeira negra embaixadora do Brasil. E eu acho que deve ter poucos no mundo, tirando os países africanos, né? Eu não lembro assim de nenhum famoso. E falando que a embaixada do Brasil é em Nova York, quando é em Washington. Veja o festival de erros com a fake news. Quando você repassa uma coisa dessa pra frente, tem erro geográfico
e erro de fato de direito. Então, muito cuidado com o que você compartilha por aí. Pois é, tem que tomar cuidado mesmo. Só pra terminar, né, o Gilmar colocou lá, a Mira Leitão realmente foi presa, foi torturada enquanto estava grávida, deixa isso bem claro, foi torturada enquanto estava grávida, mas não foi em 68, foi na década de 70 já, se não me engano em 74, e ela não foi presa em São Paulo, foi presa no Espírito Santo, tá? Ela não veio para São Paulo nessa época, então... E foi presa porque ela era integrante do PCdoB. Esse foi o motivo dela ser presa. Então tenta imaginar que você está sendo preso aí porque você apoia qualquer partido político. Foi isso que aconteceu. Bom, chega, né? Vamos sair daqui, senão a gente vai terminar esse programa aqui. Vai ter 5 horas de programa hoje. Vamos às dicas culturais aqui, vai. Flávio, manda a sua dica. Então, a minha dica é um livro que eu acredito que foi até o Robson que indicou na faculdade de jornalismo, que eu considero que é uma bíblia do radiojornalismo brasileiro. É o Manual de Radiojornalismo, Produção, Ética e Internet, do Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima. E lá eu tenho uma edição que não tinha internet ainda, né? Não é uma edição tão atualizada. Mas lá ele tem o passo a passo de como se montar uma rádio, de como se montar internamente a rádio, a equipe, o processo de produção, da parte técnica até a parte do microfone, do profissional do microfone. Então eu considero esse livro a bíblia do radiojornalismo, e eu indico principalmente para quem tem curiosidade de saber como que é. Porque no dia a dia é o caos. Você não para pensar em como vai estruturar as coisas, né? É uma coisa muito caótica. Mas para quem não conhece, para quem tem a curiosidade, quem quer entrar na área, é um livro fundamental que eu considero uma das bíblias do jornalismo brasileiro. Boa. Heródoto Barbeiro é um cara que realmente bem respeitado, né? Sim, eu tenho o livro dele, cara. Agora eu não lembro o nome. Depois eu vou até pegar aqui e jogar aqui para ver o nome do livro dele. Bom, a minha dica cultural é o filme Spotlight, Segredos Revelados. Ah, rapaz. Bom, vamos contar aqui um pouquinho do filme, né? Não vou dar spoiler, mas para vocês entenderem o porquê que eu coloquei esse filme aqui, né? Bom, um grupo de jornalistas, isso em 2001, entre 2001 e 2002, começa a receber relatos e alguns documentos de que está tendo abuso sexual por parte de padres na cidade de Boston. Esses jornalistas trabalhavam no jornal Boston Globe, começam a ir atrás desse caso, tal, vão descobrindo mais coisas. E assim, ao mesmo tempo que eles vão descobrindo e noticiando, eles enfrentam uma outra... Passa bem no momento do 11 de setembro, tá bem no meio disso, e além de tudo isso, por Boston ser uma cidade bem católica, e os padres que estão fazendo são católicos, então eles recebiam muitas críticas por estarem fazendo essa reportagem. Mas mantiveram, foram até o fim. Era o início, eu acho que dá para dizer que é o início do fim do jornalismo como ele era até então. 2001, 2002, a coisa começa a mudar. E é a partir daí que a coisa começa, né, a andar para o que é hoje. Mas naquele momento eles foram atrás, investigaram, sofreram muita coisa para chegar, mas mostraram e realmente conseguiram provar tudo. E foi um caso gigante, muitos padres envolvidos e pessoas grandes, bispos, tal. Inclusive o Vaticano teve que entrar na história ali para se mexer, para dizer, ó, o que está acontecendo, né? É um filme muito bom, vale muito a pena. Ganhou, acho que o Oscar, se eu não me engano, 2015 ou 2016. Ganhou o Oscar, né? É um filmaço muito bom. Recomendo que assistam pro momento que a gente vive. Porque às vezes a gente fica nessa de não divulga porque é tal coisa, não divulga porque é tal pessoa, não divulga porque pode ser crime. Não, eles foram lá e divulgaram tudo contra a Igreja Católica numa cidade bem católica. Então, é um filmaço. Bom, e é isso, né? Vamos para os salves, chamegos e sapatadas. Boa! Flávio, você tem alguns salves aí? Tenho 3 salves. Nada tão especial quanto o seu, né? O seu é imbatível. Mas eu tenho 3 salves aqui. Um é para Denise Silva, é uma amiga minha que eu tenho há muitos anos, eu gosto muito dela. E ela esteve afastada das redes sociais durante muito tempo. E agora voltou às redes sociais. Voltou a ter contato com os amigos. E voltou a falar comigo também, porque ela estava afastada de tudo, né? E aí eu falei para ela do podcast, expliquei para ela o que era o podcast. E ela está curtindo. Ela ouviu alguns episódios, está curtindo, está apoiando e falou que é muito bom o conteúdo. Então, beijão, Denise Silva. Um outro beijo, outro salve para Meg Garcia, que sempre compartilha nossos posts, sempre comenta as postagens, sempre compartilha as imagens, ajuda a divulgar. Beijão, Meg Garcia. Você é muito inteligente. Inclusive, ela gosta muito de temas
relacionados à astronomia. Logo, logo, Meg vai ter alguém relacionado a esse tema, talvez no próximo episódio, hein? Fique atenta. E um beijo também especial para Camila Meirelles, que foi uma das pessoas que enviou um depoimento no Entendo Pouco, que a gente fez sobre quem você ressuscitaria, qual artista, qual ídolo você ressuscitaria, traria de volta à vida. E ela participou, ela tem ouvido o podcast, tem gostado muito do conteúdo, tem elogiado bastante. Então, beijão também para você, Camila Meirelles. Boa, boa. Bom, eu tenho um salve aqui que é especial, né? Que é para Dona Maristela, vulgo minha mãe. Olha só. Ela operou o joelho essa semana aí, tá de molho. Então eu ouvi bastante podcast, viu? Eu tô colocando ela para alguns podcasts, ela tá gostando da ideia. Já escutava o nosso, né? É claro. Então um beijo aí, mãe, tá? Melhoras aí pra esse joelho aí. Que faz parte, né? Uma coisa leve, não foi nada grave assim, mas tá em casa lá, tá? Com o joelho pro alto lá em casa lá. Um beijo também para Dona Maristela Rossi. Que ela se recupere logo. Eu já passei problema no joelho. Um beijão pra senhora, viu? Logo, logo que a senhora esteja pulando num pé só e plantando bananeira por aí. É, como ela falou pro médico, já ela volta a jogar futebol. Bom. Ela volta a jogar futebol. Bom, e eu tenho alguns salves aqui, uma coisa meio diferente, cara. Como eu viro e mexo, eu tenho que ir pra São Paulo, vim pra Indaiatuba, vou pra São Paulo. E eu descobri um aplicativo, que eu não vou dizer o nome aqui por enquanto, porque se um dia ele me patrocinar eu falo. Mas é de carona compartilhada. E nessa de carona compartilhada eu vou conversando com um com o outro, tá? Eu vou falando do podcast, vou apresentando o podcast e tal. E algumas pessoas estão nos ouvindo. Eu achei legal isso. Eu falei, pô, legal, né? Então eu criei a categoria aqui, o Salve Carona Compartilhada. Olha só, hein? Olha só. Se alguém patrocinar a gente põe o nome aqui. Boa! Salve Carona Compartilhada. Se patrocinar, eu ponho o nome. Um dos salves é pro Cláudio Luciano Cunha, que é um cara que a gente vai entrevistar, Flávio. Eu comentei com você sobre ele esses dias. Não vou falar o que é aqui, mas eu falei com você. Nós vamos entrevistá-lo porque ele tem dois assuntos assim, dá 2 episódios assim, perfeitos. Cara, gente boa. É engraçado, ele faz umas postagens engraçadas pra caramba, eu dou risada, cara. Nossa, me mato de rir. Então, um grande salve pro Cláudio. E o outro é uma outra pessoa que também eu descobri que tá ouvindo a gente. Eu tinha conversado com ela, foi umas 2 viagens aí que eu fui, que é a Vitória. Eu não peguei o sobrenome dela, né? Esqueci de pegar o sobrenome. Mas é a Vitória, que ela estuda publicidade na USP. E é de Indaiatuba, mas ela tá estudando na USP e tal. Então ela vira e mexe também, ela faz a viagem. Então a gente vai trombando. É engraçado que a gente vai trombando com as pessoas no caminho aí. E vamos conversando e tal. Carona compartilhada é muito legal, cara. Porque você vai fazendo contato, vai conhecendo gente, vai conversando e tal. Então é um salve pro Cláudio Luciano Cunha e pra Vitória. Posso deixar um último salve rapidinho? Bora! É um salve póstumo do Juarez Soares, que faleceu hoje. Ô, rapaz. Um jornalista muito reconhecido no meio esportivo, de uma forma geral. E é um cara que fez parte da minha infância, da sua também, Luiz Rossi, imagina, né? Quando nós começamos a acompanhar futebol na televisão, Olimpíadas, o Juarez Soares era um cara que estava na Bandeirante, junto com o saudoso Luciano do Vale e com o insuperável Silvio Luiz. Então um abraço para a família dele, um beijo, sejam consolados. E, enfim, o Juarez Soares deixou uma marca principalmente afetiva no coração de todo mundo que gosta de esporte. Vai com Deus, Juarez Soares, e fique em paz. Verdade. Nossa, realmente, esse ano aqui tá difícil, cara. Olha, realmente só tá indo gente, né? Que coisa, que coisa. Bom, eu faço das suas palavras as minhas aí e tal, então que descanse em paz e a família encontre conforto aí e tal. Beleza, vamos pro encerramento. Vou passar os nossos canais de contato. E são eles. E-mail é o entendonadapodcast@gmail.com. O nosso Facebook, que é o Entendo Nada Podcast. O Instagram, que é o @entendonadapodcast. O Twitter, que é o @entendonpodcast. Eu sempre ia explicar isso, porque eu Entendo Nada já tinha alguém usando. E não dava para escrever Entendo Nada Podcast, então eu tive que arrumar um jeito aqui, Entendo N Podcast. Temos um canal no YouTube que ainda não tem link. Então eu peço para vocês entrarem lá e procurarem Entendo Nada Podcast e entrarem lá, se inscreverem no nosso canal, que quanto mais gente a gente tiver, a gente vai conseguir poder criar o nosso link no YouTube. E vamos colocar algumas coisas lá ainda, tá? A gente, por enquanto, só tá colocando o nosso som lá, tá, o podcast, mas vai ter coisa de vídeo sim, a gente tá planejando isso. E logo, logo teremos nosso site. Certo, Flávio?
Mais do que certo, entre em contato com a gente, salve, chamegos, sapatadas, sinais de fumaça, sinais extraterrestres, interespaciais, subespaciais, o que vocês tiverem aí, vocês mandem pra gente. Fechou mais um episódio, Luiz? Fechado. Obrigado pela companhia. Acho que foi mais um bom episódio, um grande convidado. E tenho certeza que quem ouvir esse episódio vai aprender um pouquinho mais. E vai aprender um pouquinho também, gostar mais de podcast. Acho que isso também é o que interessa para todos nós. Foi uma honra dividir os microfones à distância com você, Luiz Rossi. Forte abraço e fui. É isso aí, gente. Valeu. Fumo.